E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nosso CHC rapidinho e tudo mais aí. Vamos falar nessa aula sobre tráfico negreiro, né? Tráfico de escravos. Primeira coisa que nós temos que entender aqui nessas aulas aqui que eu vou falar sobre esse tráfico negreiro. Primeira coisa que nós temos que entender: o que motivou esses europeus a entrar em contato com esse continente, o chamado continente africano, com esse novo mundo. O que levou a esses europeus a fazerem investidas no continente e, de uma forma ou de outra, transportar esses escravos para o continente americano? Primeira coisa que nós temos que observar é que os estados europeus ao sul do continente europeu, pessoal, eles tinham contatos com alguns árabes islamizados que faziam rotas comerciais dentro do continente africano. E nessas conversas, nesses contatos com esses árabes falavam de grandes riquezas, de um grande comércio que existia dentro da África, principalmente nos reinos de Mali e de Gana. Pessoal, nós temos que entender uma coisa aqui. O continente africano, a história da África é uma coisa de outro mundo. É uma coisa muito interessante a história da África. Os livros e muita coisa que se fala na mídia levam o pensamento da história da África totalmente diferente daquilo que foi a história e daquilo que é a história da África. Muitas vezes se vê o continente africano como um continente pobre, um continente sem desenvolvimento nenhum, mas totalmente diferente disso. Nós tínhamos reinos no continente africano, reino do Mali, reino do Congo, o reino de Gana. São grandes reinos com a sua administração toda complexa. Eles conheciam a arte da metalurgia, eles tinham um grande conhecimento em técnicas agrícolas e entre outras coisas. Tinham um grande conhecimento vasto também arquitetônico, grandes construções de palácios, de muros. Então o que vemos hoje em dia, e alguns livros nos traz, é um continente, quando sempre pensamos em continente africano, pensamos num continente subdesenvolvido, um continente que não há um desenvolvimento, há pobreza, miséria, mas é totalmente diferente disso. Então, esses europeus têm esses contatos com esses árabes e ficam sabendo dessa riqueza que é o continente africano. Então, o que levou esses europeus a terem esse contato com o continente africano foi, sem dúvida, os interesses econômicos. Nós temos que observar, primeiramente, que a formação desses estados modernos, o que se observa? Um grande avanço nessa ideia de você ter interesses econômicos, a busca de metais preciosos. Mas, o que nós temos que observar aqui? O primeiro contato, pessoal, com o continente, com os europeus, dá a partir do século XV com Portugal. Como nós já vimos, e você já sabe, Portugal e Espanha saem na frente nas chamadas grandes navegações, são os primeiros estados a conseguir se centralizar, mas isso aqui não vem ao caso. Mas eles conseguem, nesse caso, no caso de Portugal, sair na frente dessa empreitada e começa a mandar suas primeiras frotas de navios em busca dessa riqueza, em busca desse comércio. Nós temos que saber duas coisas, pessoal. Dois objetivos dos portugueses. Primeiro objetivo é que esses portugueses eles vão em busca, dentro do continente africano, através dessas rotas comerciais, de lucros, que dão lucros, através de rotas de seda, rotas do ouro e entre outras coisas. Produtos que deem parte econômica, lucratividade para os cofres europeus. Nesse caso, portugueses.
nós temos que entender uma coisa, pessoal. Muito ao contrário do que nós pensamos, o continente africano, ele não conseguiu ser dominado, não teve uma dominação interna por esses europeus. Vale se lembrar, como já falado aqui nesse começo, esse continente europeu tinha reinos, tinham impérios, então esses reinos eram muito bem preparados, armados e conheciam ali as localidades e os seus exércitos bem treinados e tudo mais. Então, os europeus não conseguem dominar o interior. Ou seja, o que resta para esses europeus são o litoral, onde nesses litorais serão construídas as tais das feitorias. Então, o comércio entre os europeus e esses africanos se darão através dessas feitorias, esse transporte desse, como nós vamos ver mais na frente, desses escravos, de riquezas, entre outras coisas, vão para essas feitorias, são comercializados ali, põe no navio e pica a mula para dentro d'água e vai para o lugar de destino. Então, nós observamos nesse caso que as tentativas de dominação do interior do continente africano malograram, mas eles vão à busca dessas rotas comerciais dentro do continente africano. Outro objetivo dos portugueses é chegar às Índias. Como nós já ouvimos falar aqui próprio no CHC, e você já deve ter estudado, quando os muçulmanos, os árabes, são expulsos da Europa, você começa a ter a centralização. Portugal começa com a sua centralização e daí parte assim as grandes navegações. Por quê? O Mediterrâneo, que era o local, assim vamos dizer, a rota mais próxima para se chegar às Índias, estava ali dominado pelos muçulmanos. Então, a forma de chegar às Índias seria o quê? Contornar esse continente africano, consequentemente, ali fundando feitorias, conhecendo, mapeando o continente e assim conhecendo mais ainda. Então, o que nós observamos nesse caso? Portugal começa a lançar as suas frotas. É interessante nós observarmos, pessoal, a parte da escravidão. Quando falamos em escravidão, logo pensamos, logo vem à mente, qualquer pessoa, se falar sobre escravidão, pode vir à mente dessa pessoa, a primeira coisa, falar sobre a escravidão que ocorreu no Brasil, do tráfico negreiro, e aquelas outras coisas e tudo mais. Do navio negreiro, o escravo sendo capturado na África e trazido para o Brasil. Então, você pensa logo nisso. Mas, outra coisa importante, a escravidão sempre existiu durante a história, pessoal. Ela existiu em tempos diferentes, em períodos diferentes, em lugares diferentes, Roma, Grécia e tudo mais, e também em formas diferentes. No caso, na África, no continente africano, não é de esperar que muita gente pensa que não existia escravidão no continente africano antes da chegada desses europeus e desses árabes, né? Os árabes islamizados vão chegar aí no século VIII e os europeus a partir do século XV. Mas a escravidão na África, antes mesmo da chegada desses árabes ou então dos europeus, já existia na África. Então é importante que essa escravidão já existia dentro do continente africano. Só que a escravidão no continente africano, pessoal, não tinha, essas sociedades africanas, elas não viam essa escravidão como valor comercial. Após a chegada desses árabes no século VIII e os europeus no século XV, o que você observa? Você tem uma mudança no pensamento da escravidão por parte dessas sociedades africanas. Ou seja, agora o interesse são valores comerciais. Agora, o europeu, ele vai lá, nesse caso o europeu que nós estamos falando, vai lá, não vai buscar esse escravo, ele vai comercializar com reinos, com tribos, que vão, essas tribos e reinos, pegar esses escravos, ou seja, adquirir esses escravos e passando
de forma como um valor comercial por trocas, nesse caso, para esses europeus, esses traficantes. O que você observa nesse caso? Você observa que esses europeus vão dar armamentos, pólvora, tabaco, cachaça, e em troca vão receber esses escravos, e quando essas sociedades africanas têm mais armamentos, vamos dizer, armamento bélico, e nesse caso eles vão ter mais escravos. Para terem mais escravos, eles têm que ter o quê? Mais armamentos. Então é um ciclo vicioso esse troço, né, pessoal? Mas é interessante nós entendermos essa primeira parte. Na nossa próxima aula, continuaremos falando sobre tráfico negreiro. Valeu, pessoal. Um abraço.